Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, sejam muito bem-vindos ao canal O Cajado Divino. Que a graça e a paz do nosso Senhor estejam sobre a sua vida e a sua família. Hoje vamos falar sobre algo essencial para a nossa caminhada, a sabedoria, para tomar decisões importantes. Você já se sentiu inseguro diante de uma escolha difícil? Já teve medo de errar e comprometer o seu futuro? Saiba que a sabedoria é um presente de Deus, disponível para todos aqueles que buscam sua orientação. Muitas vezes, nos encontramos em situações onde precisamos decidir entre dois caminhos, e é nesse momento que percebemos o quanto somos limitados. O coração humano pode ser enganoso, as emoções podem nos trair e o conselho das pessoas nem sempre reflete a vontade de Deus. No entanto, a palavra do Senhor nos garante que aqueles que buscam a sabedoria divina jamais serão confundidos. No livro de Provérbios, capítulo 2, versículos 6 e 7, está escrito: porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade. Isso significa que a verdadeira sabedoria não vem da inteligência humana, nem da experiência de vida, mas de Deus. Quando buscamos essa sabedoria em oração, estamos pedindo algo que pode mudar completamente a forma como vivemos e tomamos decisões. Mas será que estamos realmente nos aproximando de Deus para pedir essa direção? Ou estamos tentando resolver tudo sozinhos, baseados em nossa própria lógica e sentimentos? A Bíblia nos mostra muitos exemplos de pessoas que foram abençoadas ao tomarem decisões com base na sabedoria divina. Um dos maiores exemplos é o rei Salomão. Quando Deus lhe deu a oportunidade de pedir qualquer coisa, ele não pediu riqueza, poder ou fama, mas sim sabedoria para governar o povo de Israel. E o resultado dessa decisão foi que Salomão se tornou conhecido como o homem mais sábio de sua época, sendo respeitado até por outras nações. Por outro lado, a falta de sabedoria pode levar a consequências desastrosas. Pense, por exemplo, em Saul, o primeiro rei de Israel. Ele foi ungido por Deus. Recebeu direção do profeta Samuel, mas em muitos momentos agiu impulsivamente, sem buscar a orientação do Senhor. Como consequência, perdeu o favor de Deus e teve um fim trágico. Isso nos ensina que até mesmo aqueles que têm um chamado especial podem errar se não dependerem da sabedoria de Deus. E você? Como tem tomado suas decisões? Você busca a orientação do Senhor em oração ou age conforme a sua própria vontade? Saiba que Deus deseja guiá-lo em cada escolha que você precisa fazer. Seja nas pequenas decisões do dia a dia, seja nas grandes escolhas que podem definir o rumo da sua vida. A vontade de Deus é que você caminhe com sabedoria, evitando tropeços e arrependimentos. Por isso, convido você a permanecer comigo até o final deste vídeo. Vamos juntos aprender mais sobre como buscar a sabedoria divina e como tomar decisões que estejam alinhadas com a vontade de Deus. E, se você ainda não é inscrito no canal O Cajado Divino, aproveite este momento para se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like. Isso nos ajuda a continuar trazendo mensagens edificantes para a sua vida. Se esta palavra já está falando ao seu coração, escreva nos comentários: eu quero a sabedoria de Deus para tomar decisões certas. Sua interação fortalece nossa comunidade e pode abençoar outras pessoas que também precisam dessa mensagem. No próximo bloco, vamos entender os principais erros que nos impedem de tomar decisões sábias e como podemos evitá-los. Então, permaneça firme, porque o que vem a seguir pode mudar completamente a sua forma de enxergar a vontade de Deus para a sua vida.
Que o Senhor te abençoe e te conceda discernimento em cada passo que você der. Amados irmãos, agora que entendemos a importância da sabedoria de Deus para nossas decisões, precisamos identificar os erros mais comuns que nos afastam dessa sabedoria. Muitas vezes, sem perceber, cometemos atitudes que bloqueiam a orientação do Senhor em nossa vida. E se não tivermos discernimento para evitá-los, poderemos sofrer as consequências de escolhas precipitadas. Um dos maiores erros que as pessoas cometem é confiar apenas em sua própria inteligência e experiência. A Bíblia nos adverte sobre isso em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Esse versículo nos ensina que nossa visão é limitada e que, se não buscarmos a direção de Deus, podemos nos enganar facilmente. O problema não está em usar a razão, mas sim em confiar apenas nela, ignorando a orientação divina. Outro erro muito comum é tomar decisões baseadas na emoção do momento. O coração humano é enganoso e a Bíblia nos alerta sobre isso. Em Jeremias capítulo 17, versículo 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Quantas pessoas já tomaram decisões movidas pela raiva, pelo medo, pela pressa ou até mesmo pela euforia? E depois, quando a emoção passou, perceberam que haviam cometido um erro grave. Se não aprendermos a buscar a paz de Deus antes de decidir algo importante, corremos o risco de escolher caminhos errados. Além disso, muitos ignoram a voz de Deus porque procuram apenas confirmações daquilo que já querem fazer. Isso acontece quando uma pessoa pede um sinal de Deus, mas só aceita a resposta se for aquela que já está em seu coração. Em vez de buscar a verdade, ela busca justificativas para seguir sua própria vontade. Vemos um exemplo claro disso na história do rei Acabe, em 1 Reis, capítulo 22. Ele queria ir à guerra, mas antes consultou os profetas. No entanto, quando o profeta Micaías, um verdadeiro servo de Deus, lhe disse que a batalha resultaria em derrota, Acabe rejeitou a profecia e seguiu em frente com sua decisão. O resultado foi trágico. Ele perdeu a vida no campo de batalha. Isso nos ensina que, se queremos sabedoria de Deus, devemos estar dispostos a ouvir a verdade, mesmo que ela vá contra nossos desejos pessoais. Outro fator que impede muitas pessoas de tomarem decisões sábias é a influência errada de terceiros. Nem todos que estão ao nosso redor têm um coração alinhado com Deus. Às vezes, buscamos conselhos de pessoas que não vivem em comunhão com o Senhor e acabamos sendo desviados da vontade dele. Veja o exemplo de Roboão, filho de Salomão. Quando se tornou rei, ele tinha diante de si uma grande decisão. Deveria governar com brandura ou com dureza? Ele consultou os anciãos, que tinham experiência e sabedoria, mas preferiu ouvir os conselhos dos jovens que cresceram com ele, homens sem discernimento espiritual. Sua decisão errada levou o reino à divisão e ao enfraquecimento. Esse exemplo nos ensina que devemos buscar conselhos de pessoas tementes a Deus e espiritualmente maduras. Por fim, um dos erros mais graves é não orar antes de tomar decisões importantes. Tiago, capítulo 1, versículo 5, nos encoraja a pedir sabedoria ao Senhor. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Deus tem prazer em nos orientar, mas será que temos nos ajoelhado e pedido essa orientação antes de decidir? Quantas vezes já agimos por impulso, sem buscar a resposta do Senhor, e depois colhemos as consequências disso? Por isso, é fundamental que cada um de nós desenvolva uma vida de oração e intimidade com Deus, pois a verdadeira sabedoria vem dele.
Precisamos aprender a esperar pela resposta do Senhor e confiar que Ele nos guiará no momento certo. Se esta palavra está falando ao seu coração, escreva nos comentários: Senhor, eu preciso da tua sabedoria para tomar decisões. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas que também precisam dessa orientação. No próximo bloco, vamos aprender como buscar e aplicar a sabedoria de Deus em nossas decisões. Se até aqui você já recebeu edificação, continue conosco, porque o que vem a seguir pode transformar completamente sua forma de enxergar a vontade do Senhor para a sua vida. Que Deus te abençoe e te guarde. Amados irmãos, agora que já entendemos os erros que podem nos afastar da verdadeira sabedoria, precisamos aprender como buscar e aplicar essa sabedoria divina em nossas decisões. Não basta apenas reconhecer que precisamos da orientação de Deus. Devemos agir de forma prática para recebê-la e segui-la. O primeiro passo fundamental é orar com humildade e sinceridade. Tiago, capítulo 1, versículo 5, nos ensina: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Essa promessa é clara. Se pedirmos, Deus nos dará a sabedoria necessária. No entanto, muitas vezes, oramos sem realmente esperar uma resposta ou sem disposição para aceitá-la. Devemos orar com um coração submisso, dizendo como Jesus, em Mateus capítulo 26, versículo 39. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Essa deve ser a nossa atitude diante do Senhor. Além da oração, precisamos buscar a resposta de Deus na sua palavra. A Bíblia é a principal fonte da sabedoria divina. O salmista declara no Salmo 119, versículo 105: Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Isso significa que Deus nos guia através das Escrituras. Se tivermos o hábito de estudar a Bíblia regularmente, encontraremos nela princípios que nos ajudarão a discernir a vontade de Deus para cada decisão que precisamos tomar. Muitos erros poderiam ser evitados se antes de agir as pessoas consultassem as Escrituras com temor e atenção. Outro ponto essencial é aprender a esperar no Senhor. A impaciência nos leva a tomar decisões precipitadas e muitas vezes nos colocamos em situações difíceis porque não soubemos esperar o tempo certo de Deus. No Salmo 37, versículo 7, a palavra nos aconselha: descansa no Senhor e espera nele. E Isaías capítulo 40, versículo 31, nos dá uma promessa maravilhosa. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isso significa que quando confiamos na direção de Deus, Ele nos fortalece e nos conduz pelo melhor caminho. Outro princípio valioso é buscar conselhos de pessoas sábias e tementes a Deus. O livro de Provérbios nos ensina repetidamente sobre a importância do conselho sábio. No capítulo 11, versículo 14, lemos: Não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Muitas vezes, Deus fala conosco através de irmãos maduros na fé, líderes espirituais ou pessoas que já passaram por experiências semelhantes às nossas e podem nos aconselhar com base na palavra de Deus. Além disso, devemos estar atentos à paz de Deus em nosso coração. Em Colossenses capítulo 3, versículo 15, está escrito: Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Isso significa que se estamos diante de uma decisão e sentimos um peso, uma inquietação ou uma falta de paz, pode ser um sinal de que aquela não é a melhor escolha. A paz de Deus nos guia e nos dá segurança para seguir pelo caminho correto. Outro aspecto muito importante é ter um coração disposto a obedecer à vontade de Deus, mesmo quando ela não é aquilo que esperávamos.
Muitas pessoas oram pedindo direção, mas no fundo já decidiram o que querem fazer. Elas esperam que Deus confirme sua própria vontade e não estão abertas para uma resposta diferente. Precisamos lembrar que Deus vê além do que podemos enxergar e que seus planos são sempre melhores do que os nossos. Em Isaías, capítulo 55, versículos 8 e 9, ele nos diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Por fim, devemos agir com fé e coragem após recebermos a resposta de Deus. Muitas vezes sabemos qual é a decisão correta, mas hesitamos por medo, insegurança ou porque parece difícil demais. Josué capítulo 1, versículo 9 nos encoraja: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Quando seguimos a direção de Deus, podemos ter certeza de que Ele estará conosco, nos fortalecendo em cada passo. Se você quer aplicar a sabedoria de Deus em sua vida, escreva nos comentários: eu escolho seguir a vontade do Senhor. Essa declaração de fé mostrará que você está comprometido a buscar e obedecer a direção de Deus. No próximo bloco, vamos concluir essa mensagem com um momento de oração poderosa pela sabedoria divina. Se até aqui essa palavra tem falado ao seu coração, continue conosco, pois essa oração pode mudar completamente a forma como você toma suas decisões a partir de hoje. Que Deus te abençoe e te fortaleça. Amados irmãos, chegamos ao momento mais importante deste vídeo: a oração pela sabedoria divina. A palavra de Deus nos ensina que, quando pedimos com fé, Ele nos concede aquilo de que precisamos para viver segundo a sua vontade. Sabemos que a sabedoria que vem do alto é pura, pacífica, amável e cheia de misericórdia. E é exatamente isso que vamos pedir a Deus agora: a sabedoria que nos guia em cada decisão. Antes de orarmos, quero que você se lembre de um ponto fundamental. A sabedoria não é apenas um dom para saber o que fazer em momentos de crise, mas é um estilo de vida. Quando buscamos a sabedoria de Deus, estamos nos comprometendo a andar em seus caminhos todos os dias. Que este momento de oração seja o início de uma jornada contínua de dependência total de Deus em todas as nossas decisões. Agora, feche seus olhos, incline sua cabeça e, com um coração sincero, acompanhe esta oração comigo. Oração pela sabedoria. Pai Celestial, nós te louvamos e agradecemos por tua bondade e misericórdia em nossas vidas. Senhor, sabemos que sem ti nada podemos fazer. Hoje, pedimos com humildade que nos concedas a tua sabedoria divina. Dá-nos a capacidade de discernir o teu querer em todas as nossas escolhas, grandes ou pequenas. Em nome de Jesus, pedimos que tu nos guies em nossos caminhos, para que possamos viver conforme a tua vontade. Livra-nos das tentações de agir por impulso, movidos por nossas emoções ou pela opinião dos outros. Que possamos sempre ouvir a tua voz em nossos corações e seguir os teus ensinamentos, com confiança de que tu nos conduzirás pelo melhor caminho. Senhor, sabemos que a sabedoria começa com o temor a ti e queremos viver com reverência em cada área de nossas vidas. Dê-nos sabedoria para sermos bons administradores de nossos recursos, bons filhos, pais, amigos e cidadãos. Que possamos ser instrumentos da tua paz, levando a sabedoria que vem de ti a todos ao nosso redor. Ajuda-nos a reconhecer a tua voz, mesmo em meio ao barulho do mundo, e a esperar em ti com paciência e confiança,
sabendo que o teu tempo é perfeito. Senhor, quando estivermos diante de decisões difíceis, que possamos descansar em tua paz, sabendo que tu já preparaste o melhor para nós. Te agradecemos por tua fidelidade, por tuas promessas e por tua presença constante em nossas vidas. Que a partir de hoje possamos tomar decisões cada vez mais alinhadas à tua vontade, sendo luz para aqueles que ainda não conhecem o teu caminho. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Amados, que essa oração seja um marco na sua caminhada. Que você saia deste momento com a confiança de que, ao buscar a sabedoria de Deus, não estará mais sozinho nas suas decisões. Ele está contigo, guiando cada passo para que você viva em plenitude, conforme os planos que Ele tem para a sua vida. Se esta oração tocou o seu coração, escreva nos comentários: Senhor, guie-me com tua sabedoria em cada decisão. Compartilhe este vídeo com aqueles que também precisam dessa oração e desse ensinamento. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te conceda sabedoria para todas as decisões que você precisa tomar. Continue buscando a sua vontade e confiando que Ele está contigo em cada momento da sua jornada. Fique em paz e até o próximo vídeo.